Gente, então, desculpe, mas a internet caiu aqui, sei lá que raios que deu. Não sei o que aconteceu, sei que caiu, né? Fazer o quê? Caiu. Eu vou chamar a Tati aqui pra gente fazer nossa parte 3, continuar porque a 2 não sei o que aconteceu. Eu acho que foi aqui. A luz aqui deu um pico, caiu. E acho que a internet caiu. Eu tentei botar, mas enfim, tô esperando ela aqui entrar. Sim, ela entrou. Vamos lá. Ela tá entrando já. Ai, ai, só comigo mesmo, gente. Só comigo mesmo. Tati, só comigo, desculpa. Deu um pique de luz aqui. De volta. É, E a aí gente caiu tava, a internet. a gente Caiu estava te ouvindo. A gente estava te ouvindo, mas assim, picotado, né? E congelou. então, eu fui ver o que salvou antes de entrar, eu fui ver para ver onde tinha parado, né? Então, assim, eu consegui falar da minha eletiva de festa, Uhum, e aí depois ficou um minuto, tipo, tudo travado. Você e quem uhum. tava ouvindo, podia até estar ouvindo, mas acho que não Ah, gravou lá. Não sei como é que entendi. vai ficar, entendeu? É. Então, Bom, eu não tipo assim, sei. Deixa eu tentar ai, lembrar super a partir chateada, porque daí. eu tinha postado várias coisas aqui nos comentários. E Pois assim, eu é, né? tentei tirar print, não consegui, porque ficou aquilo Aham. girando aqui. Tentei tirar, enfim, Poxa, que problemas pena. tecnológicos, né? Acontece. Acontece, é verdade. Assim, eu Ai, tentei ligar o meu 3G, mas aqui na sala não pega. Aí eu saí correndo, fui lá pro quarto pra ver se ainda dá, mas não pegou. aham. Enfim, você tava falando dos seus projetos, né? Sim, sim. Diferenciados e tal. É. Bom, como eu te falei, né? As eletivas dá pra gente trabalhar coisas diferentes, né? Assim, tento focar mais no inglês, mas eu confesso que a última que eu pensei não era nem focar no inglês, assim, era na literatura, que eu também gosto, assim, né? Sim, Mas aí acaba que por causa da quarentena ela vai ficar para ano que vem, né? Não tem como fazer a proposta que eu vou fazer, assim, de maneira remota no momento, não tem nem como pensar nisso. É, sim. mas com a quarentena, já que você falou de projetos, com a quarentena, confesso que eu fiquei um pouco adormecida, não sei se essa é a palavra, acomodada, adormecida, sei lá, a Uhum. respeito de justamente não poder trabalhar mais o inglês, assim, como eu não podia mais ter os 5 tempos de inglês, eu fiquei um pouco frustrada de não poder fazer coisas diferentes, porque você tem que cumprir um programa, né? E aí como é que você vai cumprir o programa que você tem para cumprir com 2 tempos e pensar em ideias diferentes e aplicar na sala de aula com aquele pouquinho tempo que a gente tem, né? Então mas eu confesso que quando a gente começou agora com esse período de aulas remotas, eu fiquei pensando muito nisso, em como trabalhar de forma diferente. É, aí eu comecei de forma que a gente atraia mais os alunos. E aí Tá difícil, lembro né? que De contar, sim, tá sim, porque a gente sabe que que não é todo mundo que está com acesso, ou às vezes não está podendo ver na hora que a gente está lá online, né? Mas é complicado. Então a gente tem que tentar algumas maneiras diferentes da gente atingir, né, alcançar esses alunos. E aí a gente conversou, né? Você deve se lembrar que a nossa conversa de alguns dias. Eu não tá? tenho um Instagram profissional. Eu aí eu resolvi pensar nessa possibilidade, né? E deixar de- aquilo porque como eu fiquei lá no passado, né, com aquela coisa de não tenho como aplicar as tecnologias, aquelas ideias todas que eu aprendi na pós, né, por causa Hum, das limitações de infraestrutura, às vezes que a gente, né, tem, e de nem todo aluno ter acesso, né, a tecnologias como a gente tem. Então, assim, isso me frustrou um pouco por um tempo. Então, sim. agora eu comecei conversando com você, pensei nessa hipótese, né, do Instagram profissional, de atingir de alguma forma os alunos e ampliar, né, não ficar só no aluno da escola, né? Isso é Isso. importante,
A gente não tem como fingir que as tecnologias não estão aí e que a educação está mudando, né? A gente até comentou, né? Agora há pouco na live, a gente comentou sobre metodologias ativas, que a gente já aplica, né? Na verdade, aí agora estão vindo com esse nome e tal, desenvolvendo mais isso. Mas é justamente que eu acho que o enfoque é justamente esse. É porque o foco mudou do ensino. E a gente tem que acompanhar isso também. Então a gente tem que se reciclar e tentar se adaptar a esse mundo, né? Eu acho que algumas pessoas têm medo porque acham que o professor vai ficar fora, o professor vai ficar fora. Não, continua precisando do professor, só que é uma outra abordagem, né? De sala de aula, né? Agora é mediador. Né? Eu tô perguntando aqui o que aconteceu com a live, gente. Desculpa. Deu um pique de luz aqui e apagou tudo, a internet caiu. Foi isso. Mas eu consegui salvar, só que os minutinhos finais foram perdidos. Então, infelizmente, desculpe aí. Então, você está falando dessa questão de. Você está falando de tecnologia, de abrir um Instagram e atingir outros alunos. Para você ver, esse Sanches que está falando aqui, eu não conheço. Ele tá sendo aqui, ele entrou no meu perfil e a gente conversa, ele tá presente em todas as minhas lives e assim, eu já adoro ele. E a gente conhece pra você ver, sabe? Não sei, ele dúvida, ele vê os vídeos, ele curte e tal. E assim, é uma coisa muito surreal se você for parar pra pensar. Oi, Loli, a Lohane entrou. Se você for parar pra pensar. Porque assim, a gente tem a nossa clientela, né, os nossos alunos da escola, mas aí você abre uma conta profissional, aparecem outros alunos para você, e assim, eu nem tô falando de pagar, aula paga, porque não é essa a situação, não é essa a situação. Sim. Ele acompanha meu conteúdo aqui, e sabe, e a gente tem isso, ele sempre tá nas minhas lives, ele sempre comenta. Cara, isso é tão legal, Sanches, se você soubesse o quanto eu gosto disso, o quanto isso me motiva, eu acho que assim, você ia ficar feliz só por causa disso, porque é muito legal. E isso que você falou, eu te aconselhei, porque assim, você ia ter a mesma sensação, porque eu conheço você, eu sei como você trabalha, e eu sei que tipo assim, você tem ideias maravilhosas, e assim, apesar da gente já ter trabalhado junta, a gente sempre teve ideias muito diferentes. A gente tem a mesma abordagem, mas as ideias eram diferentes. Então, assim, eu tenho certeza que o seu Instagram vai abordar coisas completamente diferentes do meu, mas que eles vão acabar se complementando. Então, assim, os professores aqui do Instagram normalmente não pensam assim, falam, eu não vou divulgar meu coleguinha que dá aula de inglês, porque senão eu vou perder meus seguidores. Não, gente, tem tanta gente, tem espaço para um monte de gente aqui. De repente, você conecta mais com a Tati ou comigo, mas assim, os conteúdos se complementam. Então, assim, às vezes, entendeu? Então, isso é muito legal. Eu realmente acho que você vai adorar. E é uma coisa que eu gostava, assim, né? Tanto que eu fiz até após nessa área. E eu acabei deixando adormecido, assim. E eu estou interessada justamente em retomar isso. Você me encorajou, né? Assim, falou, não, vai lá, vai adiante. E aí minha prima ficou de me ajudar também a pensar em como formatar isso, assim, como pensar no formato da minha abordagem e tal. Você sabe que a gente tem uma série de professores, como você mesma disse, tem espaço para todo mundo, tem uma série de professores de inglês. Às vezes a pessoa aborda o mesmo assunto de outra forma, né? Porque acontece, por exemplo, vamos dizer que você vai dar um conteúdo, vai ensinar, sei lá, um Simple Past, né? Então, cada um tem uma forma de abordar aquilo ali, né? Mas também tem as situações em comum e tem as situações diferentes, né? Então, um complementa o outro, isso é legal. Eu tenho observado muito isso na internet, assim, a abordagem dos professores, como é que abordam, né? Então, eu estou pensando, essa semana eu estou rascunhando, assim, como é que eu gostaria que fosse, pensar nas ideias, planejar alguma coisa já para fazer, né?
e a minha cunhada me deu uma ajuda aí a respeito de um Que bom. aplicativo de vídeo. Aí eu vou fazer aquilo que você falou, vou fazer o vídeo, ver como é que funciona, fazer, fazer edição de tudo para ver como é que funciona, se eu inserir isso, se eu inserir aquilo. Eu tenho que familiarizar, né? Me ambientar com aquilo ali. Eu vou te E falar, é fácil, você sim, vai pegar fácil. Porque você tem facilidade também para as aham, tecnologias. Aí você vai sim. falar, ah, mas você tem mais. Tá bom, você também tem, entendeu? Você vai pegar rápido. Tipo, o Aham. InShot é de graça e é muito Esse fácil que de ela me mexer. falou. Ela me O falou Canva, dele. o Uhum. Canva para imagens. E assim, tem coisa paga, mas tem coisa gratuita e, tipo, super recomendo para todo mundo, por sinal. São os dois que eu Aham. tenho usado no momento. E assim, o próprio celular tem umas funções que a gente não Isso. sabe. Dá para fazer coisa super legal, assim, que eu não É. sabia, que eu comecei a fuçar. Que assim, esse meu celular é novo, no ano passado deu ruim, eu tive que comprar no final do ano passado. Então, Uhum. ainda é relativamente novo, porque você não fica fuçando as funções do É celular. verdade. Tem coisa aqui que eu não sabia que tinha. A câmera dele é muito boa, eu gosto da câmera, mas ele tem funções escondidas que a Aham. gente vai aprendendo e tipo assim, caraca, Sim. ajuda pra caramba, porque, por exemplo, às vezes você não precisa editar o vídeo, É. porque durante a gravação do seu vídeo tem lá uma ferramenta que te ajuda. Então, Sim, olha só sim. que legal. Ah, eu não sabia. Então, enfim, tem várias coisas que a gente não sabe, mas é fuçando. Sim. Eu, tipo assim, É. eu fiz o meu Instagram em março com outra proposta. Eu ia postar meus letterings, tipo, nada a ver com o inglês. Aí foi uma semana antes da pandemia. Na verdade, acho que foi na semana da pandemia. Aí começou a quarentena. Aí eu continuei postando os letterings e aí vi e falei assim, quer saber? Eu vou começar a falar de inglês. Aí Aham. arquivei os letterings, alguns estão lá ainda. Se vocês forem lá, rolar lá embaixo, vocês vão ver que tem um monte de lettering. E comecei a falar inglês. Então, assim, Uhum. comecei aprendendo assim. Eu já tinha o meu Instagram, e aí eu Sim. postava, tipo, ah, vou falar disso. Aí postava lá uma diquinha. Ah, vou postar um videozinho. Aí postava isso aqui. Às vezes sem edição, às vezes sem nada, às vezes só pra começar. E aí eu fui começando a fuxicar nesse meio tempo, entendeu? Sim, Então, tipo sim. assim, às vezes eu postava um dia aqui, depois no outro eu não postava. Hoje em dia eu já consigo postar todo dia, já consigo agendar. Mas você vai pegando isso ao longo do tempo. Olha só, tem o quê? Sim. 3 meses que eu tô. Não é uma Aham. grande coisa. E você vai aprendendo. Então, assim, quem quer, todo mundo tem alguma coisa que você possa ensinar. Você pode, não precisa Sim, sim. ser professor, ter diploma. Então, quem quer, quem acha legal, quer ajudar os outros, faz, gente. Sim, Faz. sim. Porque Verdade. existe como ajudar os outros do seu jeito, sabe? E eu acho Sim. isso maravilhoso. É, você tem razão. É bem legal mesmo. É, vamos continuar com o roteiro? Sim? Vamos? Se você pudesse mudar algo na nossa disciplina, no inglês, no caso, na educação, o que que seria? O que seria? Eu voltaria a ter mais tempos em aula. Alô, Rani. Que Tipo, você linda. está muito linda, com Beijo, uma feição beijo, alegre. Rani. Olha lá, você está muito linda, com uma feição alegre e saudável. Adorei te ver. Obrigada, minha linda. Saudade de você. É uma linda, né? Eu te amo, garota. Eu te amo. Muito. Ela é linda, ela é maravilhosa. Então, Coração. oh meu Deus. Então, perdi aqui que eu tava. Você me O que você perguntou muda? do. Ah, sim. Eu voltaria a ter. Eu acho que a gente tinha que voltar a ter mais tempos, né, de aula. Só que eu não sei como é que isso seria possível, porque eu sei que a gente tem um currículo com outras disciplinas. Inclusive, eu sou a favor de ter pelo. Eu achava que tinha que ter, inclusive, o inglês e o espanhol, sabe? Eu achava que tinha que ter pelo menos dois idiomas, né? Assim, é, eu acho a língua estrangeira é muito importante, mas a gente sabe que a língua inglesa ela tem uma importância, né, no mercado de trabalho absurda, né? É, ela tem uma projeção mundial, né? Absurda, né? Então, assim, a gente precisa, eu acho que a gente precisaria desenvolver melhor isso para dar mais oportunidades para os alunos, que nem todos, né, fazem curso de idiomas e tal. Então, pelo Sim. menos eu acho que deixaria o aluno com uma base melhor
para ele queimar umas etapas e aí mais adiante ele procurar um curso de idiomas, né, para complementar os estudos, porque é muito importante para a vida profissional. Você quer viajar, nossa, precisa, né? Viagem É, também para o pessoal, se é, alavanca o seu trabalho. Tipo assim, às vezes aparece uma vaga que exige inglês, que você precisa se comunicar sim, com outra pessoa, e aí, sabe? Aí você não é, tem. É exato. E tipo, não é querer falar de outra, não é querer dizer que o inglês é mais importante e tal, mas a gente sabe que tem uma projeção maior mesmo, mundial. E aí eu acho que falta espaço para desenvolver isso, né? uma coisa que eu sempre que eu gosto de falar é porque assim, você vai para a Rússia, sei lá. Aham, Não, não é inglês nem português, é uma língua que se falam na Rússia, assim, né? Mas se você, assim, no dia a dia, eles usam o russo. Mas se você falar inglês com alguém lá, vai ter alguém que vai saber falar inglês e falar com você. Não é é toda a verdade. língua, não é toda a É, língua. Por exemplo, se eu fosse estudar russo, aí eu sim, vou para a França. Não é todo mundo que vai saber falar o russo comigo na França. é, Então, verdade. convenhamos, gente, o que a gente está falando aqui é essa questão mundial, né? Que Isso, sempre tem exato. alguém que vai falar um pouco do inglês, que vai alinhar. Então, não é nem preferência de matéria, não, porque você Isso, sabe que tem gente que vai ver aqui e vai achar que a gente está falando que é mais pois importante. é. Não, e não é essa questão, exato, não é essa questão. É a questão da gente saber da projeção que isso tem no mundo, que não isso aí não depende da gente aqui, Dani e Tati, né? Não depende da Não. gente. E então, assim, se eu pudesse, eu mudaria isso, porque você, como você falou, você viaja, você vai precisar. Na Espanha, eu tentei me virar com espanhol, que eu fiz curso, não fiz faculdade, mas fiz curso. Aham, É, e estava claro que não tem a mesma prática do inglês. E chegou num determinado momento lá num restaurante que eu lembro que eu fui ver o cardápio, era um pouco enrolado. Ele tipo, aham. era um combo que você tinha que montar o combo. Era um hotel em Hum, Madrid, que a gente estava do outro lado da rua, praticamente tinha um restaurante que a gente. Aí eu tive que passar para o meu pai, para minha mãe, para minha mãe, para o meu pai, para minha madrasta e para minha irmã o cardápio, explicar como é que ah, funcionava aquilo ali. E foi dando um nó na minha cabeça. Aí a garçonete falou: Você quer ajuda? Eu falei: Sim, eu quero explicar o cardápio para eles. Aí ela: Você prefere inglês ou espanhol? Aí eu: Inglês, por favor. Eu acabei apelando, porque eu pensei: vai ser muito enrolado de eu explicar. E naquele sim. momento, mas na Espanha eu tentei falar espanhol, eu juro. Falei o máximo que eu pude, mas nesse momento eu apelei para o inglês na Espanha, né? É que a Que a gente está gente mais acostumado, né? sim, sim. Na França eu falei inglês, essa história. Bom, me atenderam muito bem, não tive, não, ninguém antipatizou comigo porque eu falei inglês na França também. Quando a gente conversou também, que eu fiz essa pergunta do que você pudesse mudar, você comentou Aham. uma coisa que você não falou aqui Aham. agora, que é a Ah, questão da valorização da nossa disciplina sim, como sim. disciplina do currículo. Não currículo, porque eles não chamam mais de É, currículo, como a matriz, né? sim. E, e assim, eu lembro que você falou da redução de tempo e tal, mas antes Isso. disso, com dois, com cinco, com. Se a gente tivesse 10 tempos, quando Sim. vão falar inglês, é sempre assim, né? É. A, fica por baixo. Português, matemática e ciência estão lá em cima porque tem É. prefeitura. Então, assim, Sim. nesse ponto de valorização da língua, da disciplina, você tinha Sim. comentado alguma coisa do tipo. Você quer Isso é falar algo verdade. disso? Sim, sim. Eu acho isso que você falou, porque eu não lembrava realmente. Eu acho muito importante mesmo a gente tentar trazer essa valorização, porque isso acaba que é uma coisa cultural. Acaba, e muita gente traz isso porque já escutou alguém falando. é, assim, eu não sei você, mas eu fico extremamente incomodada, confesso, com a pessoa que diz que dá aula de inglês, tipo, vou dar aula particular de inglês, por exemplo, e a pessoa não sabe, não é formada. Então ela sabe Uhum, falar, mas ela não teve a formação que a gente teve para dar aula, né? Então, sim. assim, isso me incomoda um pouco, porque fica parecendo que qualquer pessoa pode dar aula de inglês. Não, então, porque eu tenho noções básicas de matemática, eu posso dar aula de matemática, não é? É Questão bem tipo assim, complicado isso. não é nem questão do diploma, da formação, porque também tem gente que se formou, que convenhamos que
Mas eu acho né? que tem que ter um Não é preparo, né? porque a gente teve disciplina para, assim, a gente teve disciplinas de didática, a gente teve a Sim, licenciatura para isso. Então, assim, tem muito professor, desculpa o palavreado, mas que é aquele pica das galáxias lá, que tem um monte de diploma e título e artigo científico, mas vai explicar, tu não entende nada do que o cara fala. Na é, UFRJ tinha assim, por exemplo. a E aí, didática é muito importante, né? ou então fogem da área deles. Por exemplo, sei lá, o cara é bonzão lá de linguística. E aí na Uhum, aula dele para dar um assunto e deu outro. Aí o aluno ficou sem aquele sim, assunto porque o professor decidiu dar o que ele é bom. é. Aconteceu comigo. Eu não tô falando uma coisa que eu tô aqui pensando. Aconteceu comigo isso. Uhum, No primeiro período da faculdade, eu tive isso. Não foi sim. linguística, mas assim, para ninguém saber o que que é e quem foi. Uhum, Entendeu? sim. Aquela pessoa, o ser, né? Tô falando do indivíduo, não tô falando do professor agora. Entendi. Era maravilhoso para uma coisa. Escrevia, ele sabia muito realmente do assunto. Mas para Mas a dar aula, abordagem com o aluno, né? A cadê a abordagem com didática? o aluno, sei. Não É tinha, verdade. não sabe explicar. Então, e Sim. tem gente ao contrário, que sabe explicar muito bem, né? Mas não sabe muito conteúdo, que no caso eu acredito que possa ser até nossos alunos, quando a gente usa eles de Sim, é protagonista. verdade. Que Sim. eles, às vezes, eles explicam uma coisa melhor do que a gente poderia explicar para um outro É, colega, e tem isso. Então, assim, eu acho que é importante todas as formas, porque mas também eu lembro que a gente trabalhava com monitor, né? E isso, o muito. monitor, eu acho que ele tem a facilidade, às vezes, o que sabe abordar o aluno, o colega, é porque ele se coloca no lugar ali dele, ele tá mais ali, tipo, né? Ele tá se colocando no lugar do colega. Poxa, como é que eu entendo que meu colega tem dúvida, né? E aí ele tá Isso. num nível, ele não tá tão preocupado em fazer o que a gente faz, aquele conhecimento todo e tal, ele tá mais ali direto no ponto, né? Isso é legal E é mesmo. engraçado, eu já tive assim, você falou dos monitores, né? E, gente, esse é um projeto que a gente faz. Bom, eu não sei se você continuou no Sim, GEL. sim, Continuou? sim, sim. Continuou. Isso é Eu ótimo. gosto de trabalhar com monitores, é. Bem gosto. E assim, é um projeto que eu tenho. A Lohane estava aqui quando a gente falou, né, que a gente decidiu que ela ia me entrevistar e que ela pediu, ela me mostrou os 3 certificados que ela ganhou. Então, assim, ou Ai, que seja, legal. ela saiu em 2014, ela ainda tem os certificados. E assim, foi uma coisa que mudou muito na vida dela, que ela falou que a partir do momento que ela foi monitora, que ela sentiu assim aquele peso e ela saiu da aluna do fundão para ser a aluna que ia ajudar. Olha só que legal Muito isso, deu um legal. senso de responsabilidade. E assim, é Isso um é muito projeto que legal. ajuda todo mundo, porque ajuda o Sim, professor, porque é, você tem 40 ali e se você tem 5 que te ajudam, você tem menos aluno que você consegue, né, sim, alcançar ali e aí a turma inteira consegue alcance. sim, Show. sim. Segundo, ajuda o monitor a internalizar aquilo que ele aprendeu, porque daí quando ele Uhum. ensina, ele aprende também de outra forma. É, Então, isso aí. e também ajuda o aluno que tem dificuldade. Por quê? Porque ele está aprendendo de uma outra forma que o professor não conseguiu passar. Então, ele é um intermediário, sabe? Exato. Do monitor é espetacular. Então, Sim, assim, sim. o que você falou me incomoda um pouco de todo mundo achar que pode dar aula. Mas a questão é, tem gente que pode dar aula e consegue dar aula melhor do que quem tem diploma. Eu só queria É, diferenciar um sim, pouquinho, sim. Uhum. entendeu? Porque assim, tem essa questão. Ah, eu preciso ter diploma para dar aula? Não, mas pô, você é muito boa. Não é só É, isso. Eu mas também eu não sei se, desculpa te cortar, eu não sei se você, o que eu vejo muito que isso acontece muito, muito, muito no inglês. É uma coisa assim extremamente intensa. Eu não sei se em outra língua, mas eu percebo muito isso no inglês, né? você Assim, está dizendo no caso dos nativos. nativo acontece e às vezes, né? Assim, não nativo, porque às vezes acontece, por exemplo, de um curso de idioma. É, eu não vou falar nomes assim, né? Mas o curso de idioma, às vezes, ele te treina, né? Você fica um excelente professor ali. Na verdade, você está ali treinado com aquela metodologia para trabalhar, mas não exige a formação do professor.
né? Ah, você tá fazendo esse curso, entendi. Isso Entendi. acontece muito também, né? Então, assim, de ter uma pessoa ali que é chamado de professor, mas ele não tem a formação nem de professor, mas ele foi treinado para dar aula naquele formato, né? Sim. Eu não sei se me incomoda tanto, não. O que me incomoda mesmo é a desvalorização da língua, nesse sentido de a desvalorização da formação me incomoda, porque, tipo assim, claro que se você teve uma formação acadêmica, você tem um pouco mais de know-how, mas foi o que eu Sim, falei, tem gente que tem e não sabe a didática, então também não é. vale a pena. Mas eu não sei se me incomoda tanto. Por exemplo, eu vou fazer uma live, eu ainda não Uhum, marquei dia, não sei se é semana que vem, mas com uma menina que aprendeu inglês sozinha uhum, e com o método que ela criou, que ela aprendeu e tal, eu achei isso muito maneiro. E aí eu falei pra gente legal. fazer uma live junto. E assim, ela criou um Instagram, e ela tem o Instagram dela, e ela ensina do método dela. Então, assim, Uhum. isso assim, eu não vejo problema. Por quê? Aí, no caso dela, ela tá querendo cooperar, assim, né? Contribuir de alguma forma, né? Querendo ajudar outras pessoas a aprenderem inglês assim, com a metodologia que ela aprendeu. Que ela nem chama de metodologia, acho, mas assim, a forma como ela aprendeu, ela Legal, quer interessante. compartilhar. Aham. Interessante. Sim, eu aprendi um pouco sozinha, você também começou a aprender um pouco sozinha, né? Que nem você Uhum. falou da música, e a gente foi aperfeiçoando depois. Então, Sim, pô, por que sim. não? Sabe? Nessa questão não me incomoda tanto. Mas a É, questão, assim, de todo mundo achar que pode dar aula de inglês, isso, isso me incomoda. isso aí, olha, eu estou botando no inglês porque a gente está trabalhando, falando do inglês, né? Mas isso, na verdade, se aplica a qualquer disciplina. Tem, né? A qualquer disciplina, na verdade. E aí, isso é um pouco complicado, né? Dependendo da situação, né? Então, eu acho Sim. realmente que, enfim, é uma coisa assim que a gente tem que pensar direitinho, né? É, porque aí eu até brinco, eu falo assim, então todo mundo podia ser professor de português, não precisava nem ter português na escola. Eu até brinco assim, né? Porque a gente nasceu falando português. É mais ou menos por aí. Mas é interessante, isso que você falou dessa menina, o melhor aluno da minha turma de faculdade, ele não fez curso de inglês, é, ele estudou só o livrinho de jornaleiro. E era Sério? autodidata. Autodidata, Sim. autodidata. Nossa, é um Eu, professor excelente, excelente. Ele é professor que já ganhou prêmio na prefeitura, tudo mais, já viajou com prêmio de prefeitura e tudo mais, assim. aham. É... Oi? Não, eu falei, Ele... Ah, tá. Ele dá aula em Paquetá, ele dá aula lá. É assim, ele é muito legal. E assim, o melhor aluno da turma. E ele não estudava inglês em curso, né? Então, assim, mas ele tinha aquela coisa de facilidade de aprender, aquela motivação. Ele tinha motivação, né? Porque a gente estimula o aluno, mas ele tem que ter aquela motivação, né? ah, Então, senão assim, não, ele tinha. Oi? senão não aprende, Né? não. Eu Isso, senão também, não aprende, eu né? também É tô muito falando legal isso. Bruno Roque. Que eu comecei a falar ontem ou anteontem com ele, que é a mesma situação dessa menina, da Bia, que aprendeu sozinho e aí abriu o Instagram e tá, assim, ensinando como ele fez, como ele faz e dando Sim. algumas dicas. Então, assim, eu acho isso muito legal. Eu gosto. Particularmente, eu gosto Outro, porque, né? porque é diferente. A forma como ele aborda não é a mesma forma como a gente aborda, entendeu? Foi o que eu falei, como eu falo, não é a sua, nem a dela. E sei lá, tem um monte de gente que gosta, então. Porque isso que você está falando é realmente, você vê, é o que a gente estava falando agora há pouco, né? É, tem determinadas situações que não tem jeito. Você vai abordar, eu vou abordar, e qualquer outro professor de inglês vai abordar. Porque são, Sim, né, são coisas em comum que a gente tem. Mas a maneira que cada um vai abordar é diferente, né? E fora exatamente. isso, e aí um complementa o outro, é interessante mesmo. Você não está, na verdade, copiando o colega, você está complementando de uma outra forma. Quem tem a ganhar com isso? Os alunos, né? Quem está aprendendo.
e a gente mesmo, porque um aprende com o outro, né? É muito legal mesmo. Você lembra das capacitações que a gente tinha na prefeitura? Sim, Aquilo sim. lá, por mais que fosse chato da gente ter que ir, que às vezes era fora da ilha, não sei o que, não sei o que lá, a gente sempre voltava com outras ideias. Por quê? Porque tinha Isso. troca com os professores da rede. Gente que entende a sua realidade, gente que tem os mesmos problemas. Então, assim, aquilo ali era maravilhoso. Tá, era chato de deslocamento e sair da sua rotina, ok? Mas em compensação tinha esse ganho, né? Tinha o ônus e Isso, o bônus. é Isso era verdade. muito bom. E Sim. assim, essa troca com outros professores eu acho muito importante. Eu tive muito isso no mestrado com outras disciplinas, porque assim, não tinha ninguém do inglês no meu mestrado. Porque como foi em novas tecnologias da educação, tinha gente de marketing, tinha gente de educação física, tinha gente de neurociência, olha, tinha muita design. Eu tive aula de design e Que legal. neurociência. Então, assim, eu também acho legal, mas no início eu pensei assim, gente, eu não tenho ninguém aqui tipo assim, de inglês. Você é a única. Eu não me senti especial, eu me senti meio outsider, sabe? Mas, Aham. mas muito legal, porque você, assim, vê como a pessoa consegue pegar um método que você aplica na matemática e você pensa, pô, isso dá pra fazer em inglês. Caraca, isso vai ser muito legal se eu fizer em inglês. E aí tu fica, caraca. Aí sua cabeça começa. Aí começa aqui, aí começa ali, aí começa ideia, aí pronto, ferrou. É verdade. Isso é muito legal. Mas enfim, vamos voltar para você. Você já falou Sim. aqui da questão curricular, que teve redução, e na quarentena você falou que teve essa questão, né, de sentir que você está precisando, falou que você tem uma intenção de abrir um Instagram. Gente, É, um eu profissional. E pra logo. Um realmente, Instagram pra logo. o que eu falei, abre e vai mudando, porque assim, a minha bio de hoje não é a bio que eu tinha, minha bio é a descrição, né? Não é a mesma que eu tinha 3 meses atrás. A minha foto não Uhum. é. O que eu postava é diferente. Mas aí também tem a questão. Se eu quisesse arquivar, eu não recomendo excluir, porque faz parte do seu processo aqui, né? Mas se você quiser arquivar as coisas que você postou no início, você pode. Então, tipo Uhum. assim, abre hoje o seu Instagram, Aham. faz e vai postando o que você quer. Às vezes, tipo assim, você não quer escrever. Você viu uma foto que você gostou. Aí você Aham. pega, dá os textos da pessoa e escreve o texto. Tem gente que gosta de ler aquele textão. E aí, conforme vai passando, conforme o pessoal vai te curtindo, você vai vendo o que seus seguidores querem ou não. Aham. Vê o que você quer. O Instagram é seu, Sim. sabe? Tem gente que vai te É. seguir pelo que você é. Então, sei lá, eu acho que tem muita forma de abordar e começar e ficar. E o que eu tenho pra falar é vai, sabe? É, Vai. é o que você falou, a gente ficou conversando muito sobre isso, que eu pensei, é uma forma muito boa da gente valorizar justamente a nossa disciplina, né? Assim, Aham. é muito importante a gente valorizar. E eu acho que isso é uma. O jovem gosta muito de Instagram, né? É uma forma de. O Instagram é assim, é muito atraente, porque é dinâmico, né? O Facebook já não está mais atraindo tanto, por exemplo, os jovenzinhos, então, nem pensar, né? A minha irmã Não tinha, tem 17 sabe? anos, ela não usa mais Facebook, né? Eu também não Então, pude é. usar porque eu usava o Facebook para interagir com os meus ex-alunos, né? Alunos e Uhum, ex-alunos. E assim, é, lá em 2012, 2014, eu tinha outro Facebook e eu abria aham, grupo para interagir, eu acho que você lembra disso. E a sim, gente sim. conversava, trocava ideia É, pelo Facebook. E era ótimo, sabe? mas Assim, era agora tá ótimo. meio abandonado, né? Eles não estão. Eu abri uma página na pandemia. Você acredita que eu posto as mesmas coisas? Assim, depois que quando você abrir o seu, que eu posso até te ensinar. Tem um estúdio de criação que você agenda seus posts. E aí Uhum, tem como você postar na sua página do Facebook e aqui no Instagram. Eu aham, tenho mais gente curtindo a página lá, acho que todos os alunos curtem lá a página. E aqui no Instagram agora eu tenho mais gente, mas quando começou não era assim. Eu posto as sim, mesmas coisas, é o mesmo conteúdo. Às vezes eu não tenho nenhuma, zero curtidas no Facebook, zero. E aqui no aham. Instagram, sei lá, 50 e o alcance de 300 pessoas. Aí você vê assim, pô, não estão usando. É, Se não estão usando,
eu não vou investir numa ferramenta que o aluno não usa. Porém, depende do seu público. De repente, os seus alunos estão fazendo isso. Por quê? Eu conversei com o meu amigo e ele dá aula na faculdade. Ele dá aula na faculdade que eu fiz o mestrado. Sim. E na Unicarioca. E lá, todo mundo, todos os alunos da turma dele usam Facebook. Ele deu todas as aulas dele pelo Facebook. Então, olha só, que diferente. Talvez seja questão da idade, porque é a universidade, ele dá aula na pós, na graduação. Mas, assim, você tem que ver, né, aonde seu público tá. Porque, assim, eu fiz uma enquete, eu perguntei pra ele, conformes, não foi enquete, porque enquete seria aqui no Insta, né? E eles falaram que eles não usam, o que eles têm mais acesso é YouTube, que eles nem achavam que era rede social, e o WhatsApp. Foram as mais votadas. A terceira mais votada foi Instagram. Então eu falei, então vou investir no Instagram. Porque até então eu só tinha a página. Pra você ver, tipo, se você não conhece o seu público, se você não pergunta pros seus alunos, se você não sabe onde eles estão, como é que você vai saber onde postar? É Como é que verdade. você vai encontrar? Então, assim, eu recomendo o Instagram, porque eu acho que tem um crescimento. Talvez você não alcance tanto os seus alunos, que eu vou te confessar que quem mais entra no meu são ex-alunos e poucos alunos, tá? Mas, assim, a grande parte é quem quer aprender. Então, Sim. é o nosso alvo, né? Sim, Então, sim. assim, eu fiquei um pouquinho chateada no início por não ter sido meus alunos, que eu queria que eles participassem, Uma né? expectativa, né, que queria os alunos, né? Eu falei assim, poxa, eu quero os meus alunos. Eu comecei esse Instagram pra eles. Cadê eles? E assim, e eu entendo, porque assim, é diferente, né? Tem gente que não tem internet, tem gente que o celular aí não tem como baixar o Instagram, tem gente que usa o Instagram do pai. Enfim, tem várias coisas. Tem gente que não tem celular e aí no computador o Instagram você não consegue postar, por exemplo. Então tem Entendi. essas coisas, sabe? Mas Aham. eu acho que todo mundo deveria começar, porque um Instagram com conteúdo profissional, seja ele qual for, porque todo mundo tem alguma coisa para ensinar. Sim, sim, é Então, muito legal. eu É, tenho como uma você falou. Ah, eu tenho uma frase que é share what you know, né? Que é compartilhe o que você sabe. sim, E sim. assim, eu comecei o Instagram pedindo para eles me passarem o que eles sabem fazer em inglês, falar inglês. Então eles faziam receita, faziam maquiagem, fazia um monte de coisa assim, e aí botava em inglês. E estão Sim, usando inglês. Por que não sim, pegar sim. isso, sabe? Sei É lá, eu verdade. acho. Eu tô falando demais a entrevista com você, mas era porque você Mas tem é muito interesse. legal isso mesmo. Isso aí que você está falando é muito legal. É a valorização, né? Que a gente está trabalhando a valorização do idioma. E aí ele amplia, ele não é só o nosso aluno da escola, no fim das contas, né? Porque, assim, o nosso objetivo é esse. Então é muito legal isso ampliar. Então, por isso que eu comecei a pensar muito no que a gente conversou, né? E eu tenho visto perfis profissionais de outros amigos também, de outras áreas, não só do inglês, né? Que é legal. Muito legal. Tem uma professora que eu sigo no Instagram, que eu estou fazendo o curso dela de desenho. Esse momento é Olha, momento meu, assim, só para mim, para, tipo, sabe, ficar assim tranquila, aquela coisa assim que não dá tranquilidade. E eu sempre gostei muito de aula de artes quando eu era menina, né, na escola. Então, eu, no momento, estou seguindo uma professora, assim, sabe? Ela está me dando aula, assim, eu estou achando o máximo, sabe? Estou fazendo. Aí hoje mesmo hoje mesmo quanto- ela postou um desafio de desenho. E eu tô aqui, assim, pensando, como eu vou fazer o desafio dela, mas eu quero fazer, entendeu? Isso é muito Muito legal. bacana. Eu tava no lettering, na Aham, quarentena saí um pouquinho do lettering. Aí aham. eu tô com a questão de Instagram, de postar no Instagram e não sei o quê. Sim, sim. E aí eu achei o marketing. E aí eu tô estudando um Aham. pouquinho mais. Só que dentro do Sim, marketing tem psicologia. sim. Então, a questão dos gatilhos que eu falei aqui, dos gatilhos mentais. Então, isso tá me É, incentivando muito. Então, eu tô muito acabando legal. ficando muito no Instagram e assim, e consumindo o conteúdo, né, disso, porque foi uma coisa que me interessou. Mas Sim. assim, quando eu tenho que sair, eu tô ficando muito online. Então, isso é uma coisa Aham. que tem ficado meus olhos, o home office tem tido essas questões. Muita tela, né? Porque ou é Sim, celular, ou é sim. computador, ou é TV, você vai fazer.
Então, assim, inclusive, me prejudicou um pouco no lettering, porque eu sinto quando eu vou fazer muito ressecado. E Aham, aí, eu não consigo, usei muita tela, eu não consigo nem sair da tela agora pra fazer. Aí entendi. me desmotivou um pouquinho o lettering, mas assim, eu gosto e é uma coisa que eu faço pra relaxar. E é a mesma coisa que você Uhum. faz com desenho, né? Sim, Então, sim. assim, isso é muito Na legal. verdade, tem um módulo de lettering também. Você Eu falou, comecei aqui, as pessoas queriam que eu falasse de lettering. Eu tinha bastante gente, tipo assim, legal. eu sei lá, tinha 20 seguidores. Aí, dos Sim, 20, 10 curtiam as coisas de lettering que eu fazia. E sim. aí, quando Sim. eu parei, comecei a falar de inglês, tinha muito menos curtida, ninguém quase curtia. Por quê? O pessoal que estava acostumado queria ver os letterings. Eu até Sei, sei. pensei em introduzir inglês com lettering, que dá pra fazer isso, né? Só que daí comecei a ficar com preguiça. Eu falei, não é isso que eu quero, não é isso que eu gosto, e o Instagram é meu e eu decido o que eu quero fazer. E aí eu mudei. Significa que eu não gosto de Legal. lettering? Não, eu continuo fazendo, sim. Mas assim, Você não sempre é o que mudou eu a abordagem. quero. Mudou a abordagem, né? E eu posso fazer lettering aqui, fazer um vídeo, se eu quiser, ensinando inglês com lettering. Por que não? Sim, sim. Pode. Bem Não vai, legal, verdade. mas não vai ser o que eu vou fazer todo dia, entendeu? De repente até atrai Entendi. gente nova. Mas aí são ideias, e aí a gente vê. Você, por exemplo, pode ensinar as cores quando você estiver pintando um desenho em inglês. Olha Sim, só sim, que é legal. verdade. Sim, sim. Então, tipo, tem várias formas que a gente pode abordar e nunca vai ser igual uma coisa que você vai fazer outra. E eu já pensei até assim, pô, caraca, aquela pessoa ele copiou meu conteúdo, tá igualzinho, nem me deu crédito. Mas aí eu fiquei pensando se isso ia me irritar ou se eu ia me sentir lisonjeada. Eu acho que eu Aham. prefiro me sentir lisonjeada, que é menos dor de cabeça. Entendeu? Acho que é por É, aí. porque é como você falou, né? Acaba que você vai ver, por exemplo, uma sequência de pessoas falando sobre a mesma coisa, mas cada um vai ter seu jeito, né? Isso é muito legal. E assim, Diferente. como você falou, alguém se inspirou em você, isso é legal. Eu Já também, falei, eu tenho. já falei, você é minha madrinha. É minha madrinha do Instagram. Uma fada, eu ter aquelas varinhas. Não tenho varinha, só tem hashi aqui nos salões. Enfim. Ah, Eu o que eu ia falar? Ai, falei, acabei esquecendo aqui. Mas ah, eu realmente recomendo que faça, porque é diferente, sabe? Eu tenho uma. Eu lembrei que eu falo. Eu ensino os números e eu sempre tenho uma forma diferente que é em saga. Aí, tipo, eu nunca vi ninguém ensinando assim. Tem lá umas frases engraçadas que eu falo, sei lá, do shampoo da Xuxinha chegou SS, e as pessoas ficam, quê? Aí fica, oi? Aí a Han do Bob Marley. Tem umas eu coisas que a gente puxa assim. sim, eu sempre cito você, porque eu ensino isso para os alunos. Eu falo, foi a minha amiga Dani que criou, eu trabalhei com ela, e assim, a gente fazia lá com os alunos e dava super certo. E falo isso. Usando. Os É, alunos desse ano tiveram aula com a Han do Bob Marley. E eles só não viram o shampoo da Xuxinha ainda porque eu não tive oportunidade, mas eu vou fazer aí, um. E tá no YouTube, inclusive, porque eles pediram para eu botar o vídeo lá dos números com a Han do Bob Marley público. Tá lá. Então, quem tiver curiosidade, tá lá. Eu vou até tentar postar aqui, tipo, adaptar, porque tem que ser no aham, IGTV, aí tem que ser em outro formato. Eu vou ver o que eu vou fazer. entendi. E vou tentar adaptar também, porque tá muito assim. Lembra que a gente viu na sala de aula? Então Sim, sim. vai fugir um pouquinho, né? Vou tentar adaptar. Porque é legal, sabe? É a sua metodologia, é a Sim. sua forma de estudar. Oi, Arthur, tudo bem? Aí um que aprendeu com o Aí, shampoo da Xuxinha, com a Han do Bob Marley, viu? Que legal. sabe? Eu acho isso muito maneiro. E assim, a gente tem 15 minutos, tá? Eu Uhum. vou. Vamos lá. A gente já falou um pouquinho da parte do inglês, que é importante que você acha para viagem, da importância do inglês para viajar, né? Que a gente já Sim. falou aqui, já Aham, abordou. Mas falando em viagem, né? Conta pra gente, vou seguir aqui o roteirinho. Para onde que aham. você já veio? Você falou de Madrid, para onde É, mais? pro Ah, exterior, primeiro sopa a de massinha. Sopa sopa de de massinha. massinha. Sopa de Isso é massinha. sua, É verdade. massinha, viu? Sopa de Essa é sua. massinha. É verdade.
Brinco até hoje com os alunos. Vamos, repete comigo, vamos lá. Parceiro, me dá sopa de massinha. É isso aí. Como a gente ensina, poxa, É isso é muito legal. verdade, né? É verdade. Muito legal ele lembrar disso. Eu faço isso até hoje, os alunos adoram. Pessoas me param na rua e falam assim, tipo, ex-aluno, oi, pessoal, aí, tudo bem? Caraca, que saudade, tá? Saudade da Anísia. Até hoje eu lembro, ó, do shampoo da Xuxinha. Aí você fica, gente, Muito eles legal, lembram. né? Show, é mesmo. Bom, é muito legal saber Então, que a muito gente legal impacta. mesmo. É, e falando de viagem, né, que você falou, a Sim. primeira vez que eu viajei para o exterior foi em 2018, né? Amei, assim, foi maravilhoso. Um dia eu pretendo voltar, juntar um dinheiro aí para voltar, né? Porque a minha sobrinha tá falando aqui, e eu vou junto. Vamos combinar. Assim, eu tenho muita vontade mesmo de voltar, porque, assim, vou te dizer, eu fui por 12 dias, né? E eu Aham. fui Inglaterra, França, Espanha e Portugal. Primeiro a gente pensou num tour entre Inglaterra e França, mas aí depois veio esse que a gente falou, poxa, então a gente conhece um pouquinho mais dos outros dois também. A ideia foi legal. Fui com meu pai, minha madrasta e minha irmã na época, né? É, Foi super bacana. Vou te dizer que assim, amei os lugares todos, claro. Mas assim, aquele que bateu no coração foi a Inglaterra, né? Que era meu sonho de menina conhecer a Inglaterra. E eu fiquei extremamente emocionada quando eu pisei no Castelo de Windsor. Nossa, foi demais. Foi uma coisa assim. Nossa, olha, só de lembrar dos olhinhos ficou cheio d'água, só de lembrar. Porque quando eu estava comendo lá no pub, tinha o pub Duquesa de Cambridge, né? O Duchess of Cambridge, né? Ali em Windsor. Eu fiquei apaixonada, comendo no pub, fish and chips, né? E assim, Gente, of course, foi everywhere, muito everywhere. exato. E assim, comendo no pub e depois pisar no Castelo de Windsor. Veio tudo da minha infância, da minha vontade de conhecer. Foi maravilhoso, nossa. A Yasmin aqui falando. Yasmin foi minha aluna lá no GEL. As viagens, eu mostrei, quando eu voltei de viagem, eu aproveitei para mostrar as fotos e usar tipo uma coisa cultural, né, usar de forma cultural para os alunos, né? Porque a aula de inglês não tem que se resumir só à língua, né? Eu acho que você passa cultura, passa tudo, né? Então eu Vou te mostrei assim, né? Usa isso no seu Instagram, tá? Porque, assim, além Sim, de te trazer lembranças e tal, whatever, traz uma sim, autoridade sim, pra você, tipo assim, pô, ela já foi, ela sabe e sim. tal. E o pessoal gosta muito de ver, É, por essa questão que você falou mesmo, cultural, sabe? É muito legal, muito bom muito mesmo. legal, né? É uma forma de você fazer o outro viajar com você, né? É muito Exatamente. interessante, né? E Porque você a traz a gente. sua visão, né? Tipo Sim, assim, sim. se eu viajasse pro mesmo lugar, eu fui pra Londres, eu não tenho as mesmas fotos que você tem em Londres. Então, Exato, assim, né? a sua visão, né? Isso é Sim, muito sim. legal. Foi maravilhoso, assim, a viagem foi encantadora, eu gostei dos países todos, mas é claro que a Inglaterra, o coração, né, bateu mais acelerado, né? Muito bacana. Você teve algum. Você não vai sentir isso que eu já sei, mas eu vou fazer a pergunta, porque me Aham, perguntaram isso, então eu vou fazer. aham. Você sentiu a diferença no sotaque, né, britânico? Ou teve algum problema de comunicação? Como é que foi em Londres, no caso, na Engraçado, Inglaterra? eu procurei revisar antes de viajar algumas palavras básicas assim do idioma, porque apesar de eu ter feito curso de inglês britânico, né, é claro que a minha influência sempre foi para música e cinema mais para o americano. Então Sim. a minha pronúncia ela é americanizada, é tudo assim. Eu procurei dar uma relembrada em algumas coisas para eu tentar me aproximar deles, né? Dos Uhum. ingleses. E aí eu lembro que a minha irmã ficava super envergonhada e tal, mas é engraçado, apesar de tudo, como eu tive aquela coisa lá no passado do inglês mais britânico, foi meio que automático. Começaram a falar comigo, eu comecei a puxar para o inglês britânico, a forma de falar, a pronúncia, tudo. É Que te- engraçado, foi meio que é impressionante, sabe? Eu que saí de lá me sentindo assim mais britânica
naquele momento, porque você Que bom. acaba, a sonoridade fica ali, né, no teu ouvido. Você começa a Então, pegar a pronúncia deles, como é que eles falam, tal. Você acaba, pelo menos eu não tive dificuldade, não, foi legal. que bom, porque assim, eu não tive. Eu Aham, falei aqui na live, né, que no meu sim, primeiro dia em sim. Londres eu chorei. Aham. Porque eu não sabia falar inglês, eu falei, eles não estão me entendendo, eu não estou entendendo. Ah! Aí eu parei para prestar atenção no que você falou. Que é tipo assim, Sim, a sim. forma como eles falam com a boca mais fechada. Aí assim, o sotaque, né, influencia por causa disso, porque acaba sendo uma coisa mais física. E assim, eu nunca tinha parado a pensar nisso, vendo vídeo, vendo É, filme. Mas assim, alongue lá, mais, realmente, assim, umas coisas assim, né? pessoalmente eu tive isso. Eu falei assim, não, eu estudei inglês minha vida inteira. Eu vou sair daqui falando. Eu falei com todo mundo. Aí no mesmo dia deu certo, graças a Deus, porque senão eu acho que eu ia chorar muito. Mas enfim, Vai acostumando, né? A gente acostuma. Sei lá, você vai ali falando e tal, quando você vê, você, né, fala. ativa, o cérebro ativa. É interessante. E é por isso que a gente falou da importância do que a gente estava falando na outra live, né, que deu ruim, que a Gi falou, de ser diário, porque vira um Sim, hábito. Quando você começa a isso. ver coisa, você mesma, você falou que estudou britânico e agora já está mais americanizado, mas quando Sim, chegou lá, voltou. Então, olha só a importância da prática nesse caso aí, é. né? Tipo, tem um exemplo aqui, né? Sim, sim. Então, a gente tem aqui 5 minutinhos. Aham. Você já respondeu o que mais gostou, se teve problema de comunicação. As perguntas do roteiro estão todas respondidas. Você falou de uma situação engraçada ou memorável. Teve a questão do Castelo de Windsor e do cardápio também, você comentou, né? Posso contar uma Então, engraçada de viagem? Assim, antes de é, você viajar? É, eu vou claro, contar a uma gente tem um engraçada. tempinho. É, a Conta. minha excursão literalmente parou Londres. A minha excursão. Assim, Aconteceu. o ônibus que eu estava fazendo um tour pela cidade de Londres, quando foi fazer um. A gente estava justamente parado vendo a estátua da Rainha Vitória e o ônibus estava fazendo a curva para continuar o tour. E daqui a pouco eu escutei aquele barulho. Aí a minha irmã estava do meu lado, sentada, e eu para ela, bateu. Aí ela, o quê? Eu, bateu! O ônibus bateu. Ele bateu no carro da frente. Literalmente causamos um engarrafamento enorme, porque o ônibus ficou no cruzamento, então não andava ninguém de lado nenhum. De nenhum. Foi engraçadíssimo. Mas, E eu assim, meu Deus, mas que foi mico! engraçado, mas assim, atrapalhou os planos de vocês, porque demorou? Como é que foi isso, assim? Quase Deve ter perdeu a atrapalhado. troca. A gente tava, ia ver a troca da guarda, né? E a gente quase perdeu a troca da guarda. Eu já peguei a guarda já saindo Entendi. lá do palácio, porque justamente a gente queria ver o pessoal com a roupinha vermelha, né? Aquela galera Sim, da guarda. E aí a gente fica justamente cheio, fica a gente lotado. Quando eu perdeu justamente isso, entendeu? Um pedacinho. Eu já filmei ele já começado, assim, Mas né? assim, a boa notícia é que tem muitos vídeos sobre isso, e é sempre a mesma coisa. Então, Sim, sim. não É. perdeu muita coisa. Bom, né? Porque se fosse alguma coisa, não consegui entrar no museu, pô, ia ser muito chato, né? Pois é. Porque eu, quando fui para Paris, em Louvre, teve gente que não conseguiu entrar porque teve alguma situação com carro, com ônibus, whatever, e não chegou a tempo. Aí não Uhum. conseguiu entrar. E aquelas Tinha filas lotado. enormes, né? No Louvre, né? Imensas, né? Pois é, Essa e assim, e não tinha outro dia, sabe? Porque quando a gente faz uma viagem, cada dia tem uma coisa. Se você perde, nem sempre você tem condição de poder fazer de novo. sim, Então, sim. que bom que você não perdeu nada. Isso ficou só no engraçado mesmo, não foi no Pois disappointing, é. né? A gente lembra até hoje. Causamos engarrafamento em Londres. Londres parou. Caramba, acontece. Né? Sim, eu vou ter que encerrar porque senão a gente vai cair. Sim. Mas, assim, ainda dá tempo de você dar dica, de você dar algum lembrete, algum recado para os seus alunos ou para quem está querendo aprender. Então, agora eu vou deixar com você e vou Sim. agradecer.
Pode falar. Então, Dani, agradeço a oportunidade. Foi muito legal. Nossa, muita saudade de você. Muito, muito legal mesmo. Era muito bom trabalhar com você, assim, trocar ideias com você. A gente se troca ideias ainda, né? Mas apesar de não trabalhar mais juntas. Então, foi muito legal a oportunidade. Agradeço o seu incentivo, porque, assim, me deu aquela chacoalhada, assim, de que eu tava, bateu aquela acomodação, ao medinho, sei lá o que foi, né? De fazer um Instagram profissional. Eu vou fazer e aí eu vou aproveitar divulgar pelo seu Instagram também, como, né, que você já tem seguidores e tal. Aproveito e divulgo também pelo seu para você passar adiante também, né? Porque a minha ideia é mesmo trabalhar, como você falou, a valorização do inglês, né? Então, usar, não atingir só os nossos alunos, atingir a quem mais a gente puder, né? Para a gente propagar essa sementinha boa, né? Então, isso é legal mesmo. Né? Eu ajudo na divulgação. Você me manda qualquer post lá, e aí eu divulgo nos stories. E aí a gente vai fazer qualquer coisa, a gente marca uma outra live também para a gente trocar ideia. Tamo junto. Você sabe que comigo é assim. Tamo junto, tá? Beleza. Falou. Eu queria te agradecer, porque foi ótimo mesmo. Eu fiquei muito feliz de poder participar com você aqui. A gente trocou várias ideias e, de novo, né? Porque realmente dá saudade, né? A gente trabalha com uma pessoa por anos e depois fica sem. A gente sempre trocou, que a gente sempre fazia nossas saídas ao shopping, a gente sempre trocou. É verdade, nossa parceria sempre foi ótima, né? Mas assim, dá saudade, que nem a Gisele entrou aqui. Eu tenho muita saudade de trabalhar com ela, no dia a dia, entendeu? E a gente era parceira de matéria, de disciplina, então, mais ainda. Então, assim, era só agradecer. Né? Troca maravilhosa. Porque agora sozinha, tipo assim, sou eu comigo mesma, então fica um pouco mais difícil, sabe? Mas em compensação, isso não acabou, a gente ainda tá aqui, e qualquer coisa a gente continua, ainda tem contato, eu acho que esse que é importante. Conte comigo no seu novo Instagram. Qualquer dúvida, tô aqui. E, gente, ela vai abrir o novo Instagram dela, depois ela vai divulgar direitinho o nome. E aí eu faço a divulgação para todo mundo curtir ela também. Tudo bem? Beleza. Valeu. Obrigadão mais uma vez, Dani. Muito bom falar com você. Você também. Espero que esteja tudo bem, todos bem na sua família aí. E um beijão. Obrigada. E um beijão e obrigada, tá bom? Beijo pra você também. Beijo. Beijão. Tchau, tchau.